Produção de Guilherme Souza, mesa de áudio Daniel Martins, controle de live também de Matheus Moura. E a gente iniciando essa edição de terça-feira com nada mais nada menos que um Atlético e Flamengo, hein? O torcedor do Atlético nem absorveu o impacto da pancada de sábado e já começou, inclusive, com uma terça-feira que eu já encontrei com dois hoje, mas eu vou te contar, os caras, já nem para esperar a quarta, né? Enfim, o Flamengo... Nem pro jogo ser quinta, né, HG? Seria até melhor que fosse na quinta, mas nem tempo para absorver o impacto da porrada e com a possibilidade, inclusive hoje, de um Flamengo que é favorito, né, gente? O time B do Flamengo é favorito hoje contra o Atlético, com a possibilidade muito grande do Flamengo gritar é campeão dentro da arena mais uma vez, porque, repito, que eu disse com a Sinine agora há pouco aqui, o Palmeiras vai jogar com um time, a gente chama de alternativo porque alguns jogadores ali entram vez por outra, né? Mas é do 1 ao 11. Porque assim, ele tirou 11 jogadores da relação. Ele deixou 11 jogadores em São Paulo. Nem viajou para o Sul. Mas o alternativo então, é o reserva. O misto aqui não é. Não, o seu Palmeiras, eu acho que é do 1 ao 11, reserva 1. Então assim, com a grande possibilidade do Grêmio, que não é grandes coisas também, ganhar do Palmeiras e o Atlético perder aqui, embora eu acho que vai ficar um empatezinho 1 a 1, chatérrimo logo mais. Mas é isso aí. Como ontem a gente falou muito sobre o jogo e o Elton ontem não esteve aqui, eu gostaria até de abrir... Na verdade, a gente aqui não tem esse negócio de palestra, né? Grande, que fica cagando regra, defendendo teses, mandando recados e tal. Não. Tipo, a gente trata a coisa de uma forma orgânica, né? Aliás, e livre, o mais importante. Livre acima de tudo. Essa é a principal diferença. Isso a melhor coisa de tudo é poder falar o que a gente pensa. Exato. Aqui e não ter ordem do Murilo, do Bernardo. Ai, chegar e falar, nossa, hein? Não fala isso. Nossa, como é que eu vou encarar o chefe, hein? Então assim, a gente é livre pra... E ontem, inclusive, eu queria até dar um abraço muito especial no Bolivar, que o Bolivar esteve ontem nos Donos da Bola. Eu vi depois o programa de vocês. Cara, sensacional. Parabéns pro Bolivar. De verdade, eu fiquei com vergonha de falar depois do Bolivar. Eu não tinha o que falar. Porque o Bolivar, se acabasse o programa falar do jogo, perfeito. Eu fui falar do jogo, até por ele ser atleticano. Ter o lugar de fala. Nossa, ele foi perfeito. Do jogo. Caramba, eu tentei falar do jogo também. Gerou desconforto em quem? Ele foi na reunião do conselho. Existe a possibilidade dele ser expulso do conselho do Atlético por causa das coisas. Posso te garantir uma coisa? Ele será expulso do conselho do Atlético. Certamente. Conhecendo o conselho do Atlético como a gente conhece, eu não tenho informação, mas certamente será expulso. Mas é que por qual alegação? Eu escutei quebra de decoro. Quebra de decoro em hora nenhuma, não atingiu a honra de ninguém. Peraí, calma aí, Eltinho, calma aí. Eu escutei hoje com muito cuidado e atenção um vídeo que ele publicou. O Bolivar publicou de 5 minutos nas redes sociais dele. Eu vi também. Então, o que ele tá descendo as escadas ali. Descendo as rampas ali na sede de Lourdes. E aí eu escutei com muita atenção. Não é só o que ele fala aqui. Tem também a questão que ele fala na reunião. E ele foi contesta. Isso, foi filmada. Que é filmada a reunião. Ele contesta algumas coisas lá e aí, de acordo com ele, Bolivar, o Sérgio Coelho se incomodou, se sentiu ofendido. Parece que o Ricardo Ketzmann também estava nesse bolo e acabou entrando no meio da discussão junto com o Bolivar. Exatamente. Só que assim, já que foi filmada, Thiago, como... Ele tem que comprovar que ele não atingiu a honra de ninguém. Eu aguardaria o vídeo. Sempre aguardo o vídeo. Porque nesse caso vai ser uma palavra contra a outra. Então, melhor aguardar o vídeo e depois a gente vê e fala. É isso. Mas a questão... Beijo, Bolivar, você foi bem demais. Azedado a garapa, começou a azedar, obviamente, certamente, né, no que ele disse na televisão. O Bolivar, ele tem musculatura para falar, porque ele é um comunicador, ele é um advogado, não sei se ele exerce, mas um advogado, comunicador e um torcedor, e um torcedor dos mais fervorosos que eu já conheci. E ontem ele falou aquilo que o torcedor comum que está do outro lado, que não tem um microfone e uma câmera, gostaria de falar. Então mas eu, sinceramente, na televisão, eu não sei o que foi dito na reunião, tá? Na televisão, ele não atingiu a honra de absolutamente ninguém. Ofendeu ninguém, nenhuma pessoa. Porque quando você trata como vexame, como fracasso... Planejamento ruim. Aí foi isso que ele falou. Planejamento ruim administrativo, e é natural dizer isso. Acho que todos nós já falamos isso em algum momento e vamos falar várias vezes
por muitos e muitos anos. Quando se lembrar desse ano, vai se lembrar muito sobre planejamento, sobre um trabalho muito ruim, muito mal feito, sobre jogadores com postura bunda mole. Isso aí, podemos falar isso? Podemos. Tranquilamente podemos falar isso. Sobre o poste mijando no cachorro, jogador na arquibancada discutindo com o torcedor. A que ponto chegamos, meu irmão? A que ponto chegamos? Um lugar sagrado pro torcedor é a tal da arquibancada. Ali é onde que o torcedor coloca toda a sua energia, seu descontentamento com alguma coisa. E esses jogadores que ficaram irritadinhos nasceram ontem, começaram ontem no futebol. Se acham mais atleticanos, inclusive, do que aqueles torcedores que estavam lá, Elton. Do que aqueles. Esse é um grande ponto pra mim. Quer ensinar torcedor na arquibancada a torcer ou ao que falar? E eles são jogadores de futebol há tanto tempo, não entendem qual que é o posicionamento e eles precisam respeitar aquele torcedor, que tem torcedor do Atlético viajando até agora. Hoje é terça-feira, tem jogador do Atlético viajando até agora, tá rodando estrada até agora, tá longe de casa até agora. Aí que é jogador vir cagar regra com torcedor e discutir com torcedor em arquibancada depois de uma prorrogação pífia, onde um jogador teve 2 oportunidades. Quem? Vamos lá. Se põe senhor Lianco, senhor Coelho, quem mais estava naquele... Eu acho que o Lianco é o pior, né? Não, o Lianco é o pior de todos. Enfim, não. Os João senhores, Marcelo também. João Marcelo, os senhores que estavam nessa discussão, se ponha no lugar do torcedor. Lembra lá quando você era torcedor de um time, se você teve alguma na vida, torcedor de um time de coração, se você não ia ficar pé da vida também com uma situação que o Atlético estava vivendo, de perder 2 gols em uma prorrogação tão fraquinha que quem fizesse o gol era praticamente o chamado gol de ouro. Ali estava tudo definido. E o Biel, vou te citar nome, o Biel teve 2 oportunidades claras de fazer gols na grande decisão. E não fez. Aí, é claro que a gente tem que apontar a falha do jogador, mas também de quem trouxe. Aí quando pega e fala assim, não, mas você está aproveitando agora para falar do Biel, ou vocês, ou de uma forma geral, estão falando do Biel? Não. O torcedor do Atlético parece ter cantado essa pedra já há um bom tempo. Thiago Fernandes, há um mês atrás, foi criado um site para medir o tempo do Biel jogando para que o Atlético tenha a obrigação de comprar esse atleta. E qual que era a preocupação do torcedor? Se ele atingiria ou não essa marca. Dele não atingir essa marca. Então, gente, tem jogadores que não deu certo aqui, não quer dizer que não vai dar certo na carreira, que ele tenha uma vida feliz em outro lugar. Mas o Biel, desde o primeiro momento, ele mostrou que ele não tinha envergadura para vestir a camisa do Atlético e sofrer as cobranças que ele sofreria. Então tá aí. E aí a gente tá vendo o vídeo aí novamente, né? Esse vídeo que viralizou, que rodou aí, mostrando tudo, dessa discussão dos torcedores. Cara, isso é dos torcedores com os jogadores, jogadores com os torcedores. Uma vergonha para os jogadores do Atlético, uma vergonha. Que isso sirva de lição para nenhum jogador do Brasil ou do mundo fazer esse tipo de papelão. Isso é uma vergonha. Vergonha. Já se não bastasse a vergonha da bunda molice do Atlético em campo contra a equipe do Lanús, o Lanús foi para aquilo ali mesmo, é estratégia. Era o que eles podiam, limitado, né? Era o que eles podiam. Cara, parabéns ao Lanús. Fez o jogo dele. O jogo dele era esse. Ele entendia qual é meu limite. Qual é o ponto que eu posso atingir? É esse? É esse. Então eu vou jogar assim. Eu não estou preocupado se estão achando que eu estou jogando, fazendo cera, se eu estou arrastando o jogo, se eu jogo feio. O Caneco tá lá no bairro de Lanús. O Caneco tá lá no bairro de Lanús. Então esses jogadores, dirigentes precisam ter vergonha. Ai, chegou em 3 finais. Chegou e passou vexame nas 3. Chegou e passou vexame nas 3. Chegou e o planejamento era tão ruim, mas tão ruim, que quem
foi o nome para tentar salvar o Atlético numa Libertadores, foi o do Vargas. O Vargas que teria que ser o salvador? Era o Vargas que já vinha sendo criticado, que muitos já tinham apontado claramente, aberto um cartaz para o Atlético, não renova, é um migué. Tá lá, ó. Foi na mão que o Atlético pegou e colocou a decisão da Copa Libertadores. E a Copa do Brasil, vocês lembram de quem que o Atlético pegou e foi tentar tirar algo? Allan Kardec. Do Allan Kardec! Gente, isso é falta de planejamento, eu tô dando exemplo. E agora, um ano depois de passar por essas duas situações, onde a tentativa de sucesso foi tentar resgatar o Allan Kardec e o Vargas, dois nomes tenebrosos para a torcida do Atlético, e que claramente não davam certo. Aí um ano depois, quem foi o jogador que o Atlético foi tentar utilizar para salvar o time do fracasso? O Biel. Pô! Tá de brincadeira? Então, aí chegou em 3 finais e olha esse péssimo planejamento. Fracassado. Time fracassado e uma diretoria omissa, fracassada também, porque fez péssimas contratações. Desculpa prolongar. Não, mas é que você não estava aqui ontem, nada mais justo que você abriu o programa de hoje falando. A gente vai continuar falando ainda dos resquícios de tudo que aconteceu ontem, mas dos resquícios da pancada e também projetar o Atlético para logo mais contra o Flamengo. Mas antes eu preciso falar de mapa do carro. Atenção, você que está ligado, você que está pelo YouTube ou pelos 89.5, você quer vender o seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos, pela melhor oferta em até 60 minutos, só mapadocarro.com faz isso para você. Eu lembro que o pagamento é feito à vista, com toda a comodidade e segurança, e a parte burocrática é toda por conta de mapadocarro.com. Então você vai ligar ou chamar pelo WhatsApp 991798000, 991798000 ou acessar mapadocarro.com. Posso falar só uma coisa? Pois não. Desculpa. Por que o Júnior Alonso não pegou a bola? Cara, pelo que ontem nos falaram, a escolha do Biel foi feita... Peraí. Mas você fala em detrimento do Vitor Hugo ou do Biel? Só pra eu entender. Não, ele teria que estar na frente dos dois pra bater. É o capitão e que bate pênaltis em decisões. Ele já errou, ele errou contra o Flamengo. Mas ele foi batedor do Atlético e bateu contra o Bucaramanga. Ele errou contra o Flamengo. Ele foi batedor. E ele é o capitão do Atlético, não é um dos capitães? Um dos líderes do É um dos líderes? Então líder pra mim tem que pegar a bola. Nesse jogo ele foi líder pra mim tem que pegar a bola. Ele foi o capitão nesse jogo? Foi. Líder pra mim tem que pegar a bola. Capitão na hora tem que pegar a bola, tem que colocar uma ordem na casa, tem que entender qual que é o grau que o Biel tava pra pegar e fazer essa cobrança. Depois do jogo que o Biel teve. Mas só uma coisa, o Biel disse pós-jogo que foi uma instrução do Diogo, auxiliar do São Paulo. Eu vi isso, eu vi essa questão. Mas é só porque hoje, cobranças de pênaltis, antes existia aquela listinha. Hoje é uma lista mais na cabeça, e uma lista que você vai vendo o momento. Quem tá melhor, quem tá... Isso. Vamos lá, o Hulk é o principal batedor do Atlético, podemos colocar assim. Ele errou a primeira batida. Qual a função de um grande capitão? Pô, agora eu tenho que dar uma orientada nos meninos aqui. Pra ver quem que vai. Pra ver quem que tá melhor. O Biel seria o cara ideal pra fazer a quinta batida ou sexta batida. Jogo que ele depois teve, do jogo que ele teve, não. O Biel pra mim, ele seria o 9º ou 10º. Então vamos lá. O Júnior estaria à frente. O Júnior Alonso estaria à frente. Então, pra mim, depôs muito sobre o Júnior Alonso essa decisão. Eu coloco mais essa questão da escolha do Biel na conta da comissão técnica, tá? Eu entendo o que o Elton tá falando. O que o Elton tá falando é pertinente pra mim, mas, cara, é a imagem do Zagallo. Sabe? É a imagem do Zagallo nas penalidades. Sempre que se vai para as penalidades, o futebol não é mais daquela forma que era em 1998, tudo bem. Mas o técnico ainda, nesse momento de pênaltis, claro, a gente já falou ontem, será que o Atlético treinou penalidades, né? A gente tem certeza que muitas pessoas estão indo atrás dessa informação aqui na nossa equipe ainda. Eu
quero imaginar que o Atlético treinou penalidades, tá? Até pela campanha que fez, não poderia se dar ao luxo de pensar em decidir em 90 minutos, na prorrogação, enfim. Uma vez que está definida essa sequência, eu acho que, sabe, Elton, ainda nos dias de hoje, a forma que o futebol... O técnico precisa de chegar ali naquele momento e olhar nos olhos de cada atleta e falar: Elton, tá bem para bater? Eu não sei se aconteceu isso. Porque também se acontece... Eu não tenho como saber que você tá destruído mentalmente numa partida. Claro que eu tenho, no caso do Biel, existiram indícios, né? As 2 chances perdidas, enfim... Mas eu creio muito, HG, nessa coisa, no momento das... HG, você é um dos meus batedores, tá bem pra bater? Tô, Valu, tô bem. Elton, tá bem pra bater, Valu? Mas eu acho que isso aconteceu. Não sei se aconteceu. Eu acho que isso aconteceu. Não acho que você tenha acontecido, não. Pela forma como o Biel relata o caso da escolha dele... Eu acho que se alguém faz isso, ele desmancharia. Olha só, pelo que eu entendi, é na formação de meio... que o Biel olha para a lateral, olha para a área de banco, porque os jogadores estavam no meio do campo, correto? Ali todos juntos, ele olha e é orientado a ir. Mas na hora, o pré, quando tá todo mundo reunido, quando tem a conversa do treinador, todo mundo fala quem tá bem para bater, pega a bola e vai lá, porque hoje não existe essa lista. Então, eu imagino que nesse momento todos falaram: não, eu tô de boa, tô bem, vou bater. E aí, enfim, virou tudo história e agora só conversando com os caras que a gente vai compreender. Mas vai demorar pra gente conversar com esses caras. Eu só creio numa coisa. Depois das 2 temporadas de fracasso, não adianta querer vender uma ideia de que não foi porque foi. Depois dessas 2 temporadas de fracasso, e aí quando você analisar o tamanho da folha e toda a estrutura que é oferecida, você vai entender por que é um vexame você perder pro Lanús. E não tentem vender a ideia de que o Lanús é um super time, tá do cacete, e o cara... Mas não adianta, porque isso não vai colar, né? Foi um baita de um vexame, de um enorme vexame. E assim, depois de tudo que aconteceu nas 2 temporadas, do flerte com a Série B, e o Atlético matematicamente ainda não está salvo, é bom destacar isso, o Atlético matematicamente ainda não está salvo, né? É importante destacar isso, porque tem gente que está dizendo que está e ainda não está, né? Claro que é muito difícil você pegar os times que estão... É menos de 1%, né, HG? É muito difícil, porque tem muitos times entre ele, Atlético, e o Z4, tá? E aí você viu ontem que o Inter não conseguiu vencer o Santos, 1 ponto para cada lado, estão complicadíssimas as situações dos 2 times na tabela, pior ainda do Santos, etc e tal. Mas vamos lá. Depois de tudo que aconteceu, e a projeção que tem para o ano que vem, que está logo ali, né, e o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro, a manutenção do Sampaoli me parece uma coisa líquida e certa, e que bom que o Atlético vai virar o ano com um treinador, né, que é um bom treinador, que é um cara que... Eu disse ontem na televisão que minha relação com o Sampaoli é uma relação meio esquisita. Eu gostava muito, né? Depois eu passei a não gostar nada, e hoje eu já gosto de novo do Sampaoli, porque eu acho que o Sampaoli tem condição... Relacionamento abusivo, hein? É uma montanha russa. Como é que chama? Não é abusivo que fala, não, é tóxico. É como diria Leston Nascimento, tóxico. Então é o seguinte, mas que bom que o Atlético vai virar o ano já tendo um treinador, né? Para não precisar de ir ao mercado e tomar 5 nãos para pegar a 5ª, 6ª opção. Então é o seguinte, eu creio em fim de ciclo para muita gente que tá aí, viu? Agora, como o Atlético vai lidar com isso, eu não sei. Né? Porque o Atlético tem que fazer um cursinho de como fazer mudanças de ciclo. Você acredita que... O Palmeiras, precisa fazer um cursinho o Palmeiras. O primeiro fim de ciclo que deveria acontecer no Atlético é na gestão, né? A gente vê uma gestão que lá atrás prometeu mundos e fundos para o torcedor, e o primeiro fim de ciclo que deveria acontecer é nos bastidores do clube. Eu penso, e falo real, assim, não tô nem falando sobre Vitor, Paulo Brax, não, tô falando mais em cima, no topo do organograma. O primeiro fim de ciclo que eu acho que o torcedor atleticano gostaria de ver é o fim do ciclo dessa gestão, dessa SAF. Essa SAF que prometeu muitas coisas, e desde que se tornou SAF, ela não conseguiu ganhar absolutamente nada. O Atlético se torna SAF, embora de uma forma não oficial em 2021, mas ele se torna SAF mesmo entre 22 e 23. E desde então o Atlético não vence nada.
não vence absolutamente nada. Atlético em Campeonato Mineiro, beleza. E assim, e se sustentam aí com esse discurso de que o Atlético será uma potência apenas com títulos do Campeonato Mineiro. Então o torcedor se incomoda, o torcedor se chateia com razão. E o primeiro fim de ciclo que deveria acontecer, pelo menos na minha ótica, é o da gestão. A gestão do Atlético hoje, infelizmente, ela fracassou. O que ela prometeu não aconteceu. E o Atlético não consegue entregar. Mas como é que faria esse fim de ciclo? Agora é hora de pensar em alguém para assumir o clube. Vai ter que negociar a SAF. Pelo menos para mim essa é a solução. Não vejo. Essa para mim é a solução. Esquece isso. Isso é loucura. Mas, cara, loucura? É. Você acha que esses caras têm Não. condição de continuar? Não estou dizendo que loucura, não estou dizendo que eles têm tá condição. Embasando nisso. Eu estou dizendo que é loucura você tomar uma decisão dessas como se fosse um negócio assim, vai ali, toma uma coca e como vai querer assumir. Não. É claro que não é desse jeito. Mas isso precisa já ser pensado nessa transição. Você pode ter certeza, plena convicção, de que hoje, se o Marcão, seu pai, aparecesse e oferecesse, sei lá, 2 bi, os caras venderiam o clube na hora para ele. Meu pai não tem nem 2 bi. Pois é. Então, você pode ter certeza que eles venderiam para ele. Mas eu acho que a situação não vai ser essa. Eles vão continuar, serão donos. Eu falei aqui ontem que vale 2 bi. Não, eu tô chutando. Ah, tá. A grosso modo. Então, eu sou... leva muito a paralelo. Foi um tempo que morou em Portugal. 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 Tudo que a gente fala... Guilherme Souza estava lá em Portugal, passou no self-service, falou pro cara lá assim... Olhou pra mesa, não tinha ninguém na mesa, aí o Guilherme pesou o prato dele lá no restaurante e falou: isso é boa. Tem alguém ali? Naquela mesa? Aí o cara olhou pra ele e falou: você viu alguém na mesa? Ele: não, então não tem ninguém, meu filho, senta, né? O Guilherme contou essa, não é possível, negócio de louco. Olha aqui, então é o seguinte... Ele tá te chamando aí, ó. Peraí. Tá. Nós vamos... tenta apurar isso aí pra nós, Guilherme, uma informação sobre o Lianco aqui, vamos tentar apurar. Bom, enfim, deixa eu retomar. Isso não vai acontecer, os donos vão continuar sendo. Eu disse que para o bem do futebol, o Rafael Menin, e aí não estou querendo mandar recado e etc. Não, mas eu acho que para o bem de ambas as partes, o Rafael Menin deixa o pai dele mais encostado no clube, ele se afasta. O Sérgio Coelho, naturalmente, já está muito próximo ali. O CEO já vai trocar, já foi informado, né? Inclusive, nós demos a informação aqui através de uma outra informação do Paulo Azeredo, do nome do novo CEO, legal, mas o futebol vai precisar de mudanças. Se o Paulo Brax for mantido, que o Paulo Brax tem ao lado dele um cara capacitado, e esse cara não é o Vitor. Aliás, o Vitor não viu o Vitor desde sábado, nem antes, nem durante, nem depois do jogo. Então, assim, o Vitor é uma figura que ninguém vai apagar a história dele no Atlético, mas como diretor de futebol, ele não soma nada ao trabalho do Paulo Brax. Perfeito. Absolutamente nada. Então, Paulo Brax vai ser mantido? Vai. Então, ele precisa de alguém capacitado, com uma visão até melhor que a dele, se possível, para auxiliá-lo, para estar mais presente, para o Paulo Brax cuidar de outras situações e não ser centralizador e dividir essas ações ali. Mas tem que ter alguém que pense muito futebol e que esse pensamento seja meio que paralelo ao pensamento do Sampaoli, que é quem vai comandar o futebol do Atlético na próxima temporada. Cara, e nem pensar o futebol do Atlético. Quantos anos o Atlético tá pensando o futebol, tirando 21, de 21 para cá? O Atlético só pensa o futebol para a temporada em vigor. Qual que foi o último jogador que o Atlético trouxe pensando em aproveitá-lo esportivamente e até, quem sabe, uma venda futura? O Paulinho, gente. De lá para cá, o Atlético só, para mim, assim, traz jogadores em situação que não tem perspectiva de venda. E alguns, inclusive, pagando mais do que deveriam. Eu não achei a época, e não acho que tenham sido contratações ruins, por exemplo, Rony e Júnior Santos. Mas eu questionei à época os valores. Não achei que valia aquilo que o Atlético pagou, mas era um momento que o Atlético também, né, estava desesperado, correndo contra a janela para dar uma satisfação para o seu torcedor e para fazer contratações. O Atlético, para mim, e eu já falei, eu vou repetir, não é uma questão de quantos milhões serão investidos no futebol do Atlético ano que vem. A questão de quem vai fazer o futebol do Atlético ano que vem. E quem vai fazer o futebol do Atlético ano que vem tem que pensar o futebol do Atlético pelo menos pelos próximos 3 anos. O Atlético precisa de trazer jogadores como nos últimos anos se colocou a trazer, com currículo extenso, sim, mas o Atlético precisa de voltar a pensar em trazer jogadores como o Paulinho. E eu não tô falando de qualidade, gente.
O Paulinho tem muita qualidade para mim. Eu tô falando de jogadores que você consiga pensar na possibilidade deles serem úteis esportivamente pro clube e uma possibilidade de venda também. O Atlético, pode reparar, quem nesse elenco hoje tem potencial que você olha assim, imagina que possa ser vendido? No elenco. Alexander, que veio o Alexander. Ser vendido? Eu ainda acho que o Alexander ainda tá tem... com 24 anos? Não, 21. Ele Ele é é jovem. novinho, 21. É jovem. É muito novo. Alexander é jovem. O Atlético precisa de mais jogadores nesse perfil, que possa tirar esportivamente... 22, tá falando ali. Então, sabe, jogadores que tenham vontade de conquistar, que já não estejam com currículos tão recheados. Aí quem tá me ouvindo, de repente, pensa assim... o que esse cara tá falando de trazer só jogador sem currículo. Não é isso, gente. O Atlético precisa de mesclar melhor. Beleza. Olha com quantos campeões que o Atlético entrou em campo contra o Lanús. E qual foi a postura do time? Nossa. Sabe? Você precisa de oxigenar, cara. O futebol do Atlético precisa, repito, de ser pensado para os próximos anos. Não adianta pensar só a temporada 2026. O Atlético tem que querer... pelo investimento que tem, pela folha que tem. A gente sabe que existem outros clubes. O Atlético tem que querer rodar entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Tem que querer chegar o mais longe possível em Copa do Brasil. Não adianta fazer a questão que tem muita gente batendo. Chegou a 3 finais. Tá, é mesmo. O Atlético chegou a 3 finais importantíssimas. Isso não tira. Para mim, muito mais de um trabalho dos seus técnicos, que foram verdadeiros bombeiros, o Milito o ano passado e esse ano o Sampaoli, do que necessariamente, para mim, não tem nada a ver com planejamento de futebol o Atlético ter chegado nessas 3 finais. Nada a ver. Mas se alguém achar que tá bom, né, as janelas, o Atlético tava tomando 3-2 pro Palmeiras, urrando há 8 meses atrás por um volante, e o Brax batendo no peito falando que tinha feito uma grande contratação sem custos do Biel. Nós vamos falar dessa postagem que o Lianco fez, mas antes só dar um recado aqui, que eu preciso falar de Sicoob, porque no futebol a gente vive pensando na melhor escalação e na vida financeira o jogo é bem mais fácil, viu? Porque é só entrar em campo com o Sicoob. Começando pela defesa, o Sicoob tem o Seguro Sicoob. Para proteger você, sua família e sua empresa, é um paredão de segurança e é uma boa zaga. E no meio-campo, os consórcios Sicoob articulam seus planos, te deixam na cara do gol para conquistar seu carro, sua casa, sua moto, seus equipamentos e até cirurgia estética. É isso mesmo, Sicoob tem consórcio até para cirurgia estética. E o ataque? Tem cartão, maquininha, investimentos, tem crédito e muito mais. Tudo com taxas justas, tudo com atendimento próximo e a força do cooperativismo jogando ao seu favor. Então, sabe o que acontece? Você vai procurar uma cooperativa ou vai baixar o aplicativo do Sicoob para abrir sua conta. Mais que uma escolha financeira, é Sicoob, minha gente, pois não, Thiago? Ô HG, só uma coisa sobre o jogo de hoje. A gente falou sobre questão do